Bom, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai mostrar para vocês como fazer a instalação do QGIS no Linux de vocês. Eu sei que estou aqui com a interface do Windows, né? Mas eu baixei aqui, instalei uma máquina virtual, no caso aqui é o Ubuntu, para mostrar para vocês como fazer essa instalação no Linux de vocês. Então vamos lá, o passo a passo. Ele tem um detalhe ou outro que a gente tem que tomar cuidado, mas vocês vão ver como a gente consegue fazer a instalação aqui tranquilamente, tá bom? Então, primeira coisa que vocês têm que fazer é abrir o terminal de vocês dentro do Linux, tá bom? No meu caso aqui, tá aberto aqui o terminal, certo? E vocês vão acessar o site oficial do QGIS, qgis.org, que vai estar aqui embaixo do vídeo. Dentro aqui da página do qgis.org, vou até expandir um pouco mais para o lado agora inicialmente, ó, porque a gente tem os menus. Vocês vão vir aqui no menu Download, tá bom? Aqui em Download, o meu aqui está em português, mas provavelmente de vocês vai estar assim em inglês, tá? Então, para mudar do inglês para o português, só clicar com o botão direito na página e botar para traduzir para o português, tá bom? Então, aqui a gente vai pular para o download. E no caso, até antes de acessar aqui a parte do Linux, tá? Até já aproveitando, eu sei que aqui está falando do Windows, mas é importante aqui já comentar sobre isso, que a gente, quando vocês forem fazer o download, ele vai ter duas opções aqui para vocês. A versão de longo termo, de longo prazo, que é a versão mais estável, ou a versão mais atual, certo? A gente sempre recomenda os nossos alunos a instalarem a versão mais estável do QGIS e não a mais atual. No caso, é a 3.34 neste exato momento do vídeo. Então, talvez em algum outro momento, mais para frente, quando vocês estiverem acessando esse vídeo, não seja mais a 3.34 de longo prazo, né? A versão mais estável, seja talvez a 3.38. Depois a gente já pode estar com uma outra versão do QGIS mais recente e assim por diante, mas sempre instalem a versão de longo prazo, a versão mais estável, tá bom? Então, eu vou vir aqui em Linux, certo? E nesse caso aqui, eu vou mostrar como vocês vão fazer a instalação no Ubuntu, tá bom? Que é a máquina virtual que eu instalei aqui. Então, eu vou clicar aqui no Ubuntu e ele vai descer aqui para a gente, onde vai ter o passo a passo de instalação no Debian ou no Ubuntu, certo? Eu vou descer aqui e antes até de executar essas linhas aqui que o QGIS está pedindo para a gente executar, a gente vai executar um comando que antecede esse, que vai ser muito importante para um passo daqui a pouco, importante para a instalação. Tá? Qual que é essa linha? É lsb underline release traço a, tá bom? Vou copiar, vou vir aqui no meu terminal, eu vou colar e vou dar um enter, certo? O que isso aqui traz para a gente? Ela traz realmente a descrição do nosso sistema operacional aqui, tá? Então vai ser muito importante a gente também saber a versão aqui que tá desse nosso Ubuntu e também esse codename aqui vai ser importante depois na hora que a gente for fazer a instalação, tá bom? Então eu vou só arrumar a minha tela aqui, vou fazer assim para deixar o terminal aqui do lado certinho. Vou minimizar isso aqui por enquanto. E a gente vai executando linha por linha aqui com vocês. Então, primeiro a gente vai fazer aqui a instalação de algumas ferramentas que a gente vai precisar. Então, eu vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui no terminal e Enter, tá bom? Pronto. Aí agora a gente tem essa parte que é a instalação da chave de assinatura do QGIS. Isso aqui vai fazer com que o Linux entenda que o QGIS é confiável e possa ser instalado no computador. Essa primeira linha aqui, a gente só executaria ela caso a gente estivesse aqui com versões anteriores a que eles estão comentando aqui. Então, no caso, né, se a gente tiver Ubuntu 22 ou mais recente, não é necessário, not needed, tá bom? Então, no caso aqui, vou até subir aqui no prompt, no terminal, aqui a nossa 22.04, então ela é a 22 das variações mais recentes, então a gente não precisa executar essa primeira linha, tá bom? Então, isso aqui já é a primeira coisa que é importante vocês terem executado isso para saber se vão executar ou não essa primeira linha aqui. No caso, eu vou somente essa segunda aqui de baixo. Então, eu vou copiar, vou vir aqui no meu terminal, vou colar, vou executar. Certo. Então, agora chegou a parte que vocês têm que prestar bastante atenção para executar o comando certo para instalar a versão certa. O que é a versão certa? É a versão mais estável do QGIS, tá? Aqui ele já está até preenchido, tá? Ele está aqui com a URI do QGIS para a versão do Debian, no caso nosso é Ubuntu, a gente vai ter que mudar isso, tá?
Esses switches aqui, a gente tem que botar o nosso codename, que no nosso caso aqui é esse gem, né? Mas aqui ele já está preenchido. O que eu gosto de fazer aqui até para mostrar para vocês? Eu vou descer um pouco mais essa página, tá? Vou descer aqui, a gente vai entrar em repositórios. A gente vai ter a URL para cada um aqui, né? Para o Ubuntu, para o Debian. E no caso aqui a gente tem tanto para o último lançamento, que nesse exato momento é a 3.38, como para de longo prazo, a versão mais estável, que nesse momento aqui é 3.34. Então, a URL para instalar é esse daqui, Ubuntu-LTR, tá bom? Que é Long Term Release, no caso é a de longo termo aqui, é a mais estável, tá? Então, é essa URL que a gente vai querer instalar no nosso QGIS, tá bom? Vou descer mais um pouco, que vai ter aqui um gabaritozinho aqui para a gente ter como padrão para a gente poder preencher, tá? Então, tá aqui. Aqui é onde vai ser instalado o QGIS na máquina, tá? Já tá com esse endereço aqui. Eu só vou copiar esse ficheiro aqui. Ele tá até com um exemplo aqui embaixo preenchido, tudo certinho, tá? No nosso caso vai ser até esse, tá? Ubuntu LTR, que no caso é de longa duração, e esse switch aqui vai ser o gem. Mas eu vou pegar esse aqui de cima até para fazer com vocês. Vou dar um Ctrl C. Vou abrir aqui meu bloco de notas, vou dar um Ctrl V. Então, no caso, primeiro é o repositório. Qual que é o repositório? Vou vir aqui em cima. O repositório é o de longa duração, Ubuntu. Então, Ctrl C, vou clicar aqui, Ctrl V. E aqui o codename. Qual que é o codename? Vem aqui no terminal, tá? Vem aqui no terminal, no caso aqui é o gem. Então, vou botar aqui gem, certo? Então, esse código que está aqui, tá? Vou subir agora de volta aqui para o passo a passo da instalação. É essa parte aqui, tá? Só que aqui estava para o Debian, tá bom? E aqui estava falando, né? Para colocar o codename. Tá? Então, no caso, eu vou pegar agora esse daqui, Ctrl C. Vou vir aqui no meu terminal, Ctrl V. Vou executar ele, tá bom? Já posso minimizar isso daqui. E agora são duas linhas de comando e o QGIS já está instalado no computador de vocês. Então, eu vou copiar esse daqui, Ctrl C, Ctrl V, Enter. E por fim, esse daqui para fazer a instalação do QGIS. Ctrl C, Ctrl V, Enter, tá? E no meu caso aqui já está instalado, tá bom? Mais um de vocês vai aparecer se vocês querem instalar sim ou não. Vai aparecer a opção de yes/no, y/n. Vocês vão botar um y e vão executar, tá bom? E daí o processo de instalação vai ocorrer na máquina de vocês, tá? Depois disso, é só abrir o menu, procurar por QGIS Desktop e o QGIS vai estar instalado na máquina de vocês, tá? Caso tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. E caso queiram conhecer um pouco mais sobre o nosso curso completo de QGIS, que é a Geocapacitação, é só acessar aqui a descrição do vídeo também.